Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série Técnicas para a Resolução de Circuitos. Hoje vamos resolver um circuito simples, mas com uma dica assim, que inclusive eu já usei em outros circuitos, mas eu resolvi separar uma aula só para ele, tá? Que é como fazer a divisão de corrente elétrica de cabeça. Pessoal, pegando a manha de fazer isso, né, e repetindo aí nos seus exercícios, você vai ganhar muito tempo na sua resolução de questões que envolvem eletrodinâmica, beleza? Então, nas aulas passadas resolvemos circuitos aí mais cabeludos, né? Hoje vamos para uma coisa mais simples, porém muito importante. Olha só, Federal do Rio Grande do Sul 2022. Considere o circuito resistivo representado na figura abaixo. Sendo R1 igual a R3, valendo 2 ohms, e R2 igual a 1 ohm, a corrente elétrica I no resistor R2 é de... Bom, pessoal, já deve ser conhecido de vocês que é o seguinte, para calcular a corrente elétrica, eu preciso ter a DDP, e eu tenho aqui, né, 24 volts, e eu preciso calcular a resistência equivalente. Tudo parte da corrente total do circuito, né, que a gente chama de corrente da bateria. Então, como sempre, a gente precisa utilizar a nossa lei de Ohm, que é a lei mais importante da eletrodinâmica, DDP igual à resistência total do circuito, que é a resistência equivalente, vezes a corrente total. Essa corrente aí é exatamente essa corrente aqui, ó, a corrente total, que eu vou chamar de I, beleza? Essa aqui eu vou chamar de I', para a gente não se confundir. Beleza, tranquilo, a DDP eu tenho, resistência equivalente eu não tenho, mais fácil mais encontrar, olha só. R2 e R3 estão em paralelo, você pode fazer produto pela soma, eu não faço produto pela soma. R2 e R3, pessoal, ó, um vale 2 e o outro vale 1, né? Então, como é que eu faço para achar o equivalente desses dois? Você pode fazer produto pela soma, tá? Eu pego o maior deles e divido por quantas vezes ele é maior, mais 1. 2 é quantas vezes maior do que 1? 2 vezes. Então, 2 vezes, a regra é somar 1 aqui embaixo, tá? Ou seja, o equivalente entre R2 e R3 vale exatamente 2 terços, tá bom? Então, eu vou ter agora R1 em série com o equivalente desses dois. Então, a gente vai somar, né? Então, a nossa resistência equivalente vai ser o R1 vale 2 ohms. 2 ohms somados com o equivalente entre R2 e R3, que é 2 terços, tá? Vou fazer isso aqui rapidinho, ó. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 2 vai dar exatamente 8. Então, aqui eu vou ter 8 terços. 8 terços de ohms é a nossa resistência equivalente. E aí ficou fácil, né? Podemos agora calcular a corrente total no circuito. DDP igual a 24 volts. Resistência equivalente 8 terços. A corrente vai ser I. Então, o 3 que está dividindo passa multiplicando. 24 vezes 3. E o 8 passa dividindo. 24 dividido por 8 dá exatamente 3. 3 vezes 3 dá exatamente 9 amperes. Então, descobrimos aí a corrente total do circuito, pessoal, ó, 9 amperes, tá? Deixa eu só colocar aqui da mesma cor. Essa corrente aqui é exatamente 9 amperes. Ela vai passar aqui por esse resistor R1. 9 amperes passa por aqui. Chegando aqui nesse nó, vai se dividir. Vai vir uma corrente I' aqui para cima, que eu vou chamar de I2, melhor, tá? Corrente que passa pelo resistor 2, I2. E eu vou ter aqui uma corrente que passa pelo resistor 3, que eu vou chamar de I3. Belezura. E agora, o que a gente faz? Qual é a ideia? Bom, você tem que primeiro olhar para a relação entre essas duas resistências, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente, ó. O R2, ele vale exatamente 1 ohm. E o R3, ele vale exatamente 2 ohms, tá? Então, perceba que esses dois resistores guardam entre si a proporção de 1 para 2. Um é o dobro do outro, proporção de 1 para 2. O que você faz? Você vai fazer o seguinte, ó. Proporção de 1 para 2. Você vai dividir essa corrente elétrica total por 3. Professor, se fosse a proporção de 1 para 3, aí você vai dividir a corrente elétrica total por 4. Se fosse a proporção de 2 para 3... Eita, que moto barulhenta, meu Deus. Se fosse a proporção de 2 para 3, aí você vai dividir a corrente total por 5. Por que isso, hein? Acompanha comigo. Olha que bacana isso aqui.
Vamos pegar a corrente elétrica total, que é 9 amperes, e vou dividir ela na proporção de 1 para 2. Vou dividir ela em 3 partes. Pessoal, 9 dividido em 3 partes fica 3, 3 e 3. Você concorda comigo? Fez sentido? Por que eu dividi em 3 partes? Porque apareceu agora, ó, 2 para 1. Olha que legal. Então, apareceu aqui 6 amperes e apareceu 3 amperes. Ou seja, 6 amperes vai para um e 3 amperes vai para o outro. E você tem que lembrar o seguinte, regra básica do circuito em paralelo. Vai mais corrente para onde eu tenho menor resistência. Sério? Sério. Mais corrente para onde eu tenho menor resistência. Onde é que eu tenho menor resistência? Bem aqui, ó. Então, vai a maior corrente, ou seja, 6 amperes. E a outra, o resto, obviamente, 3 amperes, vai para cá. Então, como ele quer a corrente aqui nesse resistor R2, 6 amperes é o nosso gabarito, tá? Se você não soubesse fazer essa técnica, tem que fazer a DDP no resistor R2 é igual a DDP no resistor R1. Aí você vai ter duas incógnitas, você vai ter que resolver um sistema, dá um trabalho danado, tá? Bom, eu tenho aqui mais um exemplo pra gente. Esqueça esses valores aqui, tá? Eu vou colocar valores arbitrários agora para que a gente faça essa proporção bacana aí. Beleza. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma corrente de 10 amperes, tranquilo? Eu vou ter uma corrente de 10 amperes. Suponha que essa corrente aqui que chegou no nó é uma corrente de 10 amperes. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 40 amperes. Beleza. Corrente zona gigante aí, 40 amperes, tranquilo. E o que é que acontece? Esse resistor aqui, ó, é um resistor de 2 ohms. E esse resistor aqui, ó, vai ser um resistor de 8 ohms. Muito bem, 8 ohms. Qual é a corrente elétrica que vai para cada um deles? Sem fazer sistema, sem igualar DDP em R2 e R3. Vamos lá. Qual é a proporção? Primeiro, eu já tenho a corrente elétrica total aqui, né? O que a gente já tem que descobrir, eu tive que fazer esse passo aqui total para descobrir isso. Muito bem. Agora um exemplo novo aí. 40 amperes é a corrente total. Qual é a proporção entre 2 e 8? É 1 para 4, concorda comigo? É 1 para 4, é 1 para 4. Então, o que é que vai acontecer? A proporção é de 1 para 4. Você vai dividir a corrente elétrica total por quanto? Por 5. Tranquilo? Então, vamos pegar o 40 e dividir em 5 partes. 40 dividido por 5, pessoal, vai dar 8, né? Então, eu vou ter 8 partes de 5. Você concordou comigo? Por que eu fiz isso? Porque acabou de pulsar os olhos a proporção 4 para 1. Fez sentido, pessoal? Então, quanto é que vai dar isso aqui, ó? Vai dar 4 vezes 8. Vai dar exatamente 32 amperes. E o outro aqui, ó, 8 amperes. Ah, que alegria, pessoal. Aí eu tenho a proporção de 1 para 4. E aí você deve se lembrar. Vai mais corrente para quem tem menor resistência. Quem é que tem menor resistência? Tem menor resistência exatamente o nosso resistor de 2 ohms. Então, a maior parte da corrente vai para ele, ou seja, 32 amperes para esse garotão. E o resto aqui da resistência da corrente vai para o nosso outro garotão aqui, que é exatamente 8 amperes. Beleza, pessoal? É isso. É realmente assim, uma técnica muito simples e muito usual. Tranquilo? Espero que você tenha curtido. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima.